Bullywug? Eu descobri agora há pouco que existe uma tradição de Bullywug e é batraquiano. Eu não sabia disso. Que É, feio, hein? Bullywugs são hominídeos, né? Homens-sapo que vivem em regiões pantanosas, regiões de cavernas, regiões alagadas. E eles são normalmente com uma civilização monárquica. Eles têm um rei e o resto de súditos ali. E normalmente esse rei, ele é ou mais forte, ou que possui algum tipo de vantagem, através de itens, etc. Uma grande questão dos Bullywug é que eles têm um complexo de inferioridade muito acentuado. E isso é definitivo para as relações que eles nutrem. Porque eles têm uma necessidade muito grande de se autoafirmarem. E aí isso consta no fato de por que itens mágicos são importantes para eles poderem reafirmarem. Eles tendem a ser escravagistas, porque se alguém entra no território deles, eles querem mostrar que eles são fortes, mais fortes que aquela outra raça. Então eles vão tentar subjugar aquela outra raça. Eles tendem a. É possível você substituir o rei que tenha, porventura, morrido. Mas regicídio não é permitido na cultura Bullywug. Então, se você tem a intenção de matar o rei para substituí-lo, você tem que fazer sem que ninguém saiba. Porque regicídio é pena capital. Se você cometer regicídio, você vai ser executado. Então, eles não são covardes nesse quesito. E uma das maneiras de você lidar com eles é justamente inflando o ego deles. Fazendo elogios, mostrando como eles são fortes, como eles são poderosos, etc. Se você tem algum interesse, no sentido de, até mesmo se você for capturado, ou se você tem algum interesse em alguma coisa que eles podem te oferecer, fazer elogios é uma maneira de inflar o ego deles ao ponto de eles se acharem superiores a você e poder, então, abrir mão de alguma coisa que eles tenham, que você queira. Da mesma maneira, fazer competições de força, competições de algum tipo de demonstração de superioridade. Então, Bullywugs, eles são muito interessantes nesse ponto de vista da psicológico deles, né? Que faz com que você tenha muitas possibilidades de interações na sua aventura. Eu confesso que eu acho que eu nunca enfrentei ou lidei com um Bullywug em qualquer tipo de aventura, mas eu também passei muito pouco tempo em pântanos nas minhas aventuras. Mas eu acho que é uma criatura muito interessante, e justamente por ser talvez um dos poucos hominídeos nativos de pântano que você pode utilizar também nesse tipo de bioma, junto ali com os homens lagarto, que já citaram no chat mais cedo. Ó, Marcelo, você calou-se. Tô te esperando Então, falar. vou falar. Eu lembro de Bullywug do Caverna do Dragão, quando o cavaleiro foi transformado num deles. E eles eram covardes e gostavam de se provar, etc. E achavam os humanos feios. E ali eu já achava legal, porque apesar deles serem covardões e fracos e tudo mais, eles tinham um forte sentimento de sociedade, de trabalhar todo mundo junto. Isso eu achava legal. Eu nunca usei, porque eu não costumo colocar muitas dessas criaturas humanoides diferenciadas nas minhas histórias, e porque sim, né? Não existe um motivo muito grande. Então eu já não uso os trogloditas, não uso muito esses Bullywugs, eu não uso povos do mar, por exemplo, é difícil de usar. Mas acredito que existe uma grande chance de eu usar esses bichos, principalmente por esses fatores que nós falamos um pouco atrás agora, das características do pântano, sobre o isolacionismo que existe nessa região. E quando você pega um pântano que ele é muito vasto e que você demoraria dias para atravessar, e isso é possível você ter no seu cenário, é muito possível que você tenha esse tipo de criatura como as criaturas dominantes de lá. Uma sociedade dominante, e às vezes você tem sociedades humanas que podem evitar um certo local
por conta dos homens-sapo, por conta de criaturas répteis, porque eles são anfíbios. Aí eles falam que são répteis, que não sei o que, eles não sabem muito bem, são monstros que nascem da lama. E na verdade eles estão falando das pererecas e dos sapos dos Bullywug. E você cria esse choque, você cria a lenda, você cria o fervor da curiosidade. Só que quando eles vão ver, eles são seres que não são muito fortes. Se eu me lembro, a dificuldade deles não é alta. Mas eles são muito organizados e é isso aí que dá poder para eles. Eles conseguem tratar com certa tecnologia, tem um certo nível de organização. E como o Baal falou, itens mágicos são itens não só queridos como colecionados por esse povo. Eu acho o mais interessante é justamente o fato de ser uma civilização humanoide bem estabelecida num cenário de pântano, né? Porque ele te dá espaço para você ter interações mais sofisticadas que não sejam necessariamente com humanoides básicos, assim. Tipo, você não precisa que as pessoas cheguem no meio do pântano e tenha lá um vilarejo de humanos. Não, cara, você pode ter um vilarejo de bullywugs e isso já dá uma riqueza interessante de encontro. Você não precisa ser combate, mas isso que o Luiz falou. Eles têm uma cultura estabelecida e você vai ter que lidar com ela para você obter alguma coisa e para você evitar o confronto. Porque às vezes você vai olhar e falar, cara, não dá. Não é um confronto casual. Eu não tô batendo em 2, 3 bullywug batedor. Eu tô no meio de uma cidade com 30 bullywugs, 50 bullywugs. Se esses caras resolverem sair na mão comigo aqui, eu tô fudido novamente. Eles conhecem o ambiente. Até fugir deles vai ficar difícil, porque se eles quiserem ir atrás, eles estão em vantagem. Então, assim, é interessante. Assim como os trogloditas, assim, todas as espécies não... As espécies humanoides, mas que não sejam humanas, que sejam consideradas monstruosas ou animalescas, né? Eu sempre acho muito interessante utilizá-las como alternativa, para que você não precise ficar lidando só com coisas e para que você tenha o fator da diferença cultural como um negócio relevante para a interação. Inclusive porque às vezes é aquilo que a gente faz às vezes, assim. Cara, é uns homens sapos. Você já ouviu falar que eles existem, mas você nunca viu um. Você não sabe o que eles falam. Ah, eles falam bullywug. Tudo bem, você pode usar magia para conversar com eles, mas você não sabe como é que eles funcionam, o que eles gostam, o que eles não gostam. Você tá entrando em terreno desconhecido. É uma coisa meio antropológica. Como é que você vai lidar com isso? De maneira agressiva, de maneira intimidadora, de maneira ostensiva? Se você não conhece isso, você vai aprender ao longo do processo. E isso é uma coisa sempre interessante de fazer. Assim como você entrar numa nova masmorra desconhecida, você lidar com uma civilização, uma sociedade desconhecida dentro do cenário é muito legal.